Olá, sou o professor Assi e vou fazer aqui vídeos explicando os arquétipos do Gênesis de 1 a 3. A primeira coisa, nós temos que entender o que significa a ideia de arquétipo, né? Nós temos uma imagenzinha que eu tentei fazer de maneira bem didática para as pessoas entenderem. Um arquétipo é uma figura, seja ela oral, ou seja ela escrita, mas ela é imagética, ou seja, quando você vê aquela imagem, você identifica os elementos daquela imagem e remete àquilo que você já conhece. Então o arquétipo ele tem esse potencial de te remeter para a coisa e automaticamente você faz a associação e entende do que se está falando, né? A palavra arquétipo ela vem do grego, né? E arte, ponta, né? Posição superior, princípio, tipos, impressões, marcas, né? Então ela é assim, você olha para algo e aquilo te remete para você compreender rapidamente o que está sendo dito, né? De uma maneira simples, objetiva. Normalmente quando a gente faz os arquétipos, a gente faz as associações, as ligações. Quando o arquétipo está textualmente, então você tem elementos principais, palavras-chave para o entendimento do arquétipo, né? E o Gênesis ele está numa linguagem arquétipa. Então você percebe pelas palavras que as palavras remetem a coisas que o povo deveria conhecer no momento da escrituração do Gênesis, né? E nós vamos ver isso um por um agora, logo em seguida, né? Então vamos gravar que o arquétipo é a ideia de modelos. São modelos tirados de algum lugar. Parece com algo que as pessoas conhecem, que já está no imaginário, na imagética da mente dos leitores ou dos ouvintes, tá? Vamos começar com o primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui nós já temos dois primeiros arquétipos, a palavra céu e a palavra terra. Quando eu falo céu e terra, todo mundo entende. Terra é o nosso planeta, céu é o que nós podemos ver, as estrelas, o sol, a lua, tudo que está fora da terra é chamado de céu, né? Por que será que o Gênesis 1:1 começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra? Eu vou relembrar para vocês que nós, na verdade, não temos apenas o arquétipo céu e terra aqui. Nós também temos o arquétipo Deus e o arquétipo princípio e também o arquétipo criar. Então, são vários arquétipos aqui. Mas vamos nos deter primeiramente na ideia de céu e terra. Por que que o Gênesis começou falando que Deus criou os céus e a terra? Porque nas religiões, várias religiões, sejam elas assírias, as babilônicas, o zoroastrismo, nas religiões orientais, no hinduísmo, e em todas as religiões do mundo, do momento histórico em que o judaísmo resolveu redigir por escrito ou elaborar a peça do Gênesis, haviam várias religiões, haviam vários deuses, e os deuses normalmente eram representações de algo que existia. Então, quem eram os deuses daquelas religiões antigas? Era o sol, era a lua, eram animais, era o próprio homem, né? Os reis, os faraós, eles tomavam o status de Deus. Então, tudo que existia em cima no céu, na terra, debaixo da terra ou nos oceanos e mares, podia se tornar um Deus potencialmente. Então havia deuses representando todas as coisas que nós conhecemos. E naquele momento histórico, a primeira coisa que os líderes religiosos precisavam fazer para o povo hebreu, para o povo judeu, era tirá-los do politeísmo e apresentar a eles um único ser todo-poderoso que lhes supriria tudo. Então, quando ele fala no princípio criou Deus o céu e a terra, os primeiros arquétipos que nós vemos é o arquétipo desses dois deuses. Ah, mas esses deuses existiam? Sim. Vamos diretamente à cultura que estava mais perto do povo judeu no momento da escrituração, que eram os egípcios. Eles tinham um Deus
deusa do céu, né, que é a Nut, né? E algumas transcrições eles transcrevem como Mut, né, com M ao invés de ser N, que era a deusa do céu, a rainha do céu, né? E que ela representava a esfera celeste, o que nós podíamos ver no céu. Então ela representava as estrelas. Aqui nós temos inclusive o desenho aqui egípcio, né? É uma mulher e você vê as estrelas no corpo dela todo e ela está fazendo tipo uma abóbora celeste, está fazendo essa curvatura celeste, né? E do outro lado nós tínhamos o deus Terra, que era o Geb, ou também pronunciado como Zeb, né? E também pode eu preferia dizer Geb, né? Porque eu não vejo o U aqui, mas como ele é uma língua de pronúncia estrangeira, então você pode falar Zeb, ou você pode falar Geb, ou você pode falar Geb, né? De qualquer forma, a importância é entender que ele era o Deus Terra. Então, que o Zeb era o Deus Terra, Amut era Deus Céu. Amut era uma mulher que representava o céu, o Zeb era um homem que representava a terra. Esse deus Zeb, ele tinha um ganso na cabeça em todas as representações. E haviam estátuas feitas de pó da terra, de argila, tá? E é importante dizer isso pelo próximo versículo que nós vamos trabalhar. Também haviam estátuas da deusa Nut ou Mut, né? Agora, o que eu gostaria de colocar nesse arquétipo é que a deusa Nut seria a nossa representação da Eva no Gênesis, a mãe de todos os seres viventes, né? Que ela tinha essa ideologia de Deus. Né? Claro que naquela mistura haviam várias deusas mães no Egito, tá? Mas eu escolhi essa porque o primeiro versículo começa falando dos céus e da terra. E o Adão, a pergunta arquétipa é, na verdade o Adão representa esse Deus terra? Por que isso? Porque o Adão, ele vem de Adamá, que é terra, né? Terra vermelha, né? Que a terra vermelha é o nome que se dá para a poeira do deserto, ele é vermelho, né? Daquele local. Então, o Adão é a terra. O nome dele remete diretamente à ideia de barro, terra vermelha, né? E a Eva, a própria inscrição bíblica chama ela de mãe de todos os seres viventes, né? E ela tem essa relação toda. E a Eva foi tirada do Adão. Como nas mitologias antigas, os céus foram tirados do Deus, do Deus marido, né? O esposo dele. Mas isso não importa agora, isso é um arquétipo que nós podemos estudar na frente. Fiquemos com esses dois arquétipos. Existia um Deus céu e existia um Deus terra. E a Bíblia começa no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que isso? Para dizer que não existiam esses deuses para os judeus. Na verdade, eles são criações de Deus e são só mesmo isso. O único Deus, o Deus soberano, o Deus judeu, o Deus judeu, o Elohim, ele, somente ele, o Criador, é Deus. E todas as outras coisas são criaturas dele, são criadas por ele, não devem ser adorados como Deus e não são Deus. Então, para os judeus não haveria mais adoração do Deus Terra, Zeb, e nem da deusa Céu, Amut, tá? Não existiria. E lá, no Gênesis, ele já internaliza o potencial de existência do Zeb e da Nut no Adão e na Eva, mostrando que eles eram falhos, porque eles cometeram a primeira desobediência, o primeiro pecado original, diríamos, né? Eles cometeram lá, mostrando que não são tão poderosos, não são tão perfeitos. E Deus destruiu várias coisas em cima disso. Então, essa desmistificação dos deuses começa por desconstruí-los. E como você desconstrói? Dizendo que, vamos para o próximo versículo. Eu vou começar lendo embaixo, tá? Aqui está lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E aqui nós vemos uma diferença. Antigamente, no momento histórico em que os judeus criaram o Gênesis, os deuses eram feitos assim. Você pegava ou pedra, ou você pegava ferro, ou você pegava prata, ouro, e você fazia uma moldura de uma estátua que normalmente tinha características humanas, e às vezes tinha rosto ou característica de animais. Então era isso, você fazia uma estátua que representava o sol, a lua, as estrelas, os animais. E essa estátua que representava o sol, a lua, as estrelas e os animais, ela era
tida como Deus, e você, às vezes eles se prostravam e adoravam esses seres, né? Só que esses seres, aí nós vamos para o Salmo 113. Mas o nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos do homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. 8. Semelhante a eles sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel. Então, o profeta aqui, no Salmo 113, ele está declarando que o Deus Todo-Poderoso não é igual ao ídolo que os homens criam, porque os ídolos humanos são criações de barro, de ferro, de prata, de ouro, de sei lá que materiais tinha naquele momento, madeira, né? Mas eles não se moviam, eles não estavam vivos. Agora veja quando Deus criou o homem, o que acontece no Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus do pó da terra, fazendo alusão à formação do ídolo feito de argila, né, da terra. Só que há uma diferença. Aqui não é o homem criando os deuses, é o Deus criando o homem. Olha a diferença. É que o Deus, como ele cria o homem que ele cria é alma vivente. O homem que Deus cria, ele pode falar. Olha, ele soprou nas narinas do fôlego da vida. A primeira vez que eu ouvi falar de fôlego da vida, eu achava que era apenas respiração. Eu nunca me ative que quando ele está falando de fôlego da vida, ele está fazendo referência ao fato de que ele diz que esses deuses de barro não falavam. Mas aqui há uma diferença, porque o homem ele respira e ele tem o fôlego da vida. O fôlego da vida não está somente no significado de respirar, mas também de expirar, ou seja, de aquele ar sair do pulmão, passar pelas cordas vocais, passar pela língua e produzir fala. Então, quando ele fala de fôlego da vida, ele também está falando que o homem fala, diferente dos deuses criados pelo homem que não falavam. O homem que foi criado por Deus falava, e esse foi também feito do pó da terra. Mas a diferença é que o homem quem fez foi Deus, e Deus deu vida ao homem. E o homem não é um Deus, então não pode adorar nenhum homem como Deus e não pode adorar nenhuma estátua de barro como Deus, porque as estátuas são só isso, são só feitas do pó, elas não são seres viventes, elas não têm vida, elas não têm fôlego de vida, então elas não podem falar e elas não têm vida. Então essa é toda a diferença. Aqui já começa desmistificando a adoração a homens, porque homens não são deuses. A adoração a estátuas, porque as estátuas não estão vivas. E que o homem sim foi feito do pó da terra igual aos deuses, mas o homem foi feito por Deus, então ele está vivo. E os deuses foram feitos por homens e não estão vivos, mesmo tendo sido feitos do mesmo material que o homem. Tá? Então essa desmistificação para acabar com o politeísmo começa por aí, com Deus dizendo que ele é o Criador, e só ele é Deus, e só ele pode ser adorado. Não é uma arrogância divina, é porque realmente não existe nenhum outro ser que possa fazer as coisas que ele faz. E o homem não é Deus. O homem é limitado, o homem é imperfeito, o homem é criação, ele não é criador. Criador é só o Elohim, ou quer dizer, é só o Elohim, é o Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos para a próxima página que diz 19. Isso aqui está no Gênesis, né? No Gênesis, está no Gênesis, acho que é no Gênesis 2, né? 19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi seu nome. Aqui é uma referência ao fato de que o homem foi chamado para mostrar a ele que existiam seres criados por Deus que não eram deuses, né? E a história de que o homem daria nome a eles é porque havia uma crença de que se você desse um nome ao ser, você o dominava, você era superior a ele. Então isso aqui é uma nova desmistificação do politeísmo, porque o homem é que é poderoso sobre os animais e não os animais sobre o homem. Os animais não têm que ser deuses de homens. Os homens é que são superiores aos animais e os homens também não são deuses. Deus é o que criou os animais e que criou os homens, né? Então, e o homem fez muitas estátuas de barro, de argila, do pó da terra, desses animais para adorar. E aí eles estão trazendo de volta o homem à realidade,
de que tudo isso foi criado por Deus, eles não deveriam, em hipótese alguma, adorar essas coisas, porque foi Deus. Então ele diz que Deus apresentou ao primeiro homem todos os animais, para o homem saber que aqueles seres não eram deuses, só havia um. E ainda deu ao homem o poder de dar nomes àqueles seres, porque cada deus, no momento em que o Gênesis foi escrito, tinha um nome diferente, era um animal e tinha um nome diferente, mas os animais tinham o próprio nome. Então por que você dava um novo nome àqueles animais que já tinham nome? O nome era macaco, cavalo, galo, galinha, girafa, hipopótamo, eles já tinham o nome de animal deles. Mas aí o homem inventava um nome divino para aquele ser, fazia uma estátua e ajoelhar e adorar. Então, o Gênesis estava tentando desfazer esse politeísmo, desfazendo tudo que era mitologia que o homem tinha criado, mostrando que todas as coisas eram só criações de Deus, elas não tinham nada de especial, nada de extraordinário, elas eram apenas criações divinas. O sol não era um Deus, a lua não era um Deus, as estrelas não eram Deus, a terra não era um Deus, os animais não eram Deus e o próprio homem não eram deuses. Eram tudo criações de Deus e Deus era um só. E nós vemos o Gênesis 2 novamente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. No próximo vídeo eu vou continuar esse trabalho, esse estudo, com os outros arquétipos, porque nós ainda vamos ter a explicação, por exemplo, do arquétipo da serpente, a explicação dos dois arquétipos das árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem. Tudo isso é arquétipo. Eu vou mostrar aonde na mitologia do politeísmo apareciam essas árvores, aparecia essa cobra ou essa serpente, e por que, que o texto do Gênesis foi escrito daquele jeito, qual era o objetivo. E o que tinha a ver o arquétipo da queda do homem também, todos esses arquétipos no próximo vídeo. Tá? Um abraço.